tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Monte Sião. Aqui, a voz de Deus fala mais alto. E continuando aos nossos estudos perante aquela pergunta, quem é Deus? Hoje eu vou trazer mais dois temas para você neste vídeo, para que você possa entender, saber e conhecer o Deus verdadeiro. Mas antes de nós entrarmos aqui na aula de hoje, eu quero lhe fazer um convite, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, de você se inscrever no meu canal Márcio Correia, clicando no botão aqui embaixo, escrito inscrever-se, e também na sinetinha, para que você possa receber de antemão todos os vídeos novos que eu for postando aqui no canal. Clique também no botão da mãozinha, assim, do like, gostei, porque essas ferramentas mostram para o Facebook que esse vídeo é relevante e ele poderá mantê-lo no ar e até mesmo para distribuição para quem quiser ver. E peço também para que você possa compartilhar esse vídeo, né? Da mesma forma que ele foi grandioso para você, até no conhecimento da palavra de Deus, poderá ser também para outras pessoas que estejam necessitadas. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e por aí, e por todas as mídias sociais. Estamos combinados assim? Meu nome é Márcio Correia, eu sou um teólogo e um estudioso da Bíblia Sagrada. Seja bem-vindo ao Monte Sião. Bem, na aula de hoje nós iremos falar sobre a santidade e adoração de Deus. Lembrando que ainda vamos ter um vídeo específico sobre o tema santidade. Mas essa santidade, o qual eu vou citar aqui para você, é em referência à personalidade, à pessoa de Deus. O que é ser santo, primeiramente? Santo é ser íntegro naquilo que se faz e cumpridor daquilo que se fala. Deus é assim, ele é íntegro, ele fala e aquilo que ele fala acontece, se faz, e ele se torna aquilo que fala. É o exemplo de Jesus, quando antes da encarnação ele era a palavra. Depois que no decorrer das profecias do Antigo Testamento, de qual todas apontam para a vinda de Jesus, as profecias falam, principalmente em Isaías, que o Messias chegaria. Esse Messias é Deus. E isso se concretizou quando Jesus veio aqui na nossa terra, no nosso mundo presente. Ou seja, aquilo que estava escrito lá atrás, que era apenas em palavra, eu sou, no tempo em que Jesus se tornou homem, aquela palavra se tornou realidade. Ou seja, isso é ser íntegro, isso é ser santo. É aquela pessoa que fala, que faz e faz aquilo que falou. Correto? É uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que tem valores morais, é uma pessoa que tem todos esses atributos tão legais que a tornam atrativa. Assim é o nosso Deus. Para você ter um exemplo, imagine você conhecer uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, que só de ela falar, por exemplo, ela fala para você que vai cumprir algo, quando chega no dia daquele cumprimento que ela falou de ser concretizado, ela cumpre aquilo que ela falou para você. Você vai passar a confiar nessa pessoa, correto? Porque ela foi íntegra, ela cumpriu a palavra que falou para você. E isso te dá confiança a ela. Então, das próximas transações que você for fazer com ela, você vai ter aquela confiança com essa pessoa, porque tu sabe que ela não falha naquilo que ela fala. Porque ela, por exemplo, uma pessoa que é falsa, você vai querer se afastar dela, correto? Porque as falsidades que ela faz não são do seu agrado. Agora, uma pessoa que é honesta, você vai se achegar a ela, correto? Porque é confiável estar do lado de uma pessoa que respeita as leis, uma pessoa que não é agitada, nervosa. Você vai se achegar mais para essa pessoa do que você estar do lado de uma pessoa que descumpre as leis, uma pessoa que é agitada, nervosa. Você não vai querer chegar
ou você não vai querer conviver com uma pessoa assim, correto? Porque ela vai acabar te desgastando. A empatia vai começar a ser desgastada com o passar do tempo se você ficar do lado de uma pessoa com estas características que inclusive vamos falar já já aqui conforme está na Bíblia. Ou seja, uma pessoa que é boa, ela é agradável, então você sente maior prazer de estar ao lado de uma pessoa assim. Então é um exemplo que eu estou lhe dando na questão da figura humana, a questão da santidade de Deus. Deus é santo porque as características que ele tem são características agradáveis, que faz com que as pessoas se aproximem dele, correto? Ele não é uma pessoa negra, ele não é uma pessoa má, ele não tem atributos que façam com que as pessoas se afastam dele. Pelo contrário, ele tem atributos que fazem as pessoas confiar nele, certo? Isso é a característica de uma pessoa santa. E santo somente é Deus. Infelizmente, por causa do pecado original, cujo um vídeo vamos ter também mais para frente sobre a respeito desse tema, as pessoas estão caídas, ou seja, as pessoas estão num estado de pecado diante de Deus. A natureza das pessoas inclina elas mais para fazer o que é mal, para fazer o que é errado, do que fazer as coisas boas ou fazer as coisas certas. É a natureza inclinada do homem. Por que o homem tem essa natureza? Porque ele se afastou de Deus, ele se desconectou do seu Criador e hoje vive desconectado do seu Criador no mundo aí afora, certo? Por isso que a sociedade hoje, por isso que o mundo hoje está na situação em que se encontra. As pessoas não se entendem, é tanta violência, é guerra, desentendimento para lá, desentendimento para cá. Por quê? Tudo isso tem um fator comum, chama-se pecado original, ou então a queda da condição santa que antes o ser humano tinha quando ele foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Antes do primeiro casal, Adão e Eva, caírem no pecado, eles tinham uma formação santa, eles carregavam a mesma semelhança e imagem de Deus. Aquilo que Deus é, Adão e Eva eram, até eles serem ludibriados pelo mal e fazerem com que eles fazer com que eles se afastassem de Deus. Então, a partir do momento que o mal desconectou, desviou a rota do primeiro casal para viver fora da presença de Deus, aí houve a queda. E aí a raça humana está do jeito que você hoje vê nos noticiários mundiais, correto? Então Deus é santo. As características que um Deus santo tem, eu coletei inclusive da passagem bíblica de Gálatas 5, 22, 23. A passagem de Gálatas 25, 22, 23, elas mostram as características do Espírito Santo, que é Deus, que são alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características de Deus que fazem ele ser santo. Essas características, amor, alegria, paz, longanimidade, etc., no ser humano que deveria existir, porque ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, não existe mais. Por quê? Porque ele está afastado de Deus, certo? Você conhece alguma pessoa que hoje ame muito profundamente, sem esperar algo em troca? Você conhece uma pessoa que você pode confiar? As pessoas hoje são confiáveis, elas são fiéis. Você encontra pessoas que vivem na alegria sem ser envolvido pela tristeza, pelo desânimo? Claro que não. Por quê? Por causa da condição de queda que o ser humano se encontra. Ou seja, o ser humano perdeu as características que ele teria se ele tivesse ligado a Deus, o que expressaria a santidade desse ser humano, correto? Que é o que Deus possui. Agora, santo não é entidade espiritual, objeto sagrado e ser humano imortalizado. Infelizmente, na cultura brasileira, o significado da palavra santo é muito conturbada por causa das religiões. As religiões fizeram um verdadeiro coquetel dentro da cabeça das pessoas, que hoje, dependendo da religião em que essa pessoa convive ou crê, se você falar a palavra santo, essa pessoa vai ter um entendimento errado, que ela vai entender que é certo por causa já
aglutinação que ela tem naquela religião, totalmente errado. Por exemplo, algumas religiões entendem que santo é uma entidade espiritual, um espírito, um fantasma ou qualquer ser sobrenatural que possa possuir o corpo de uma pessoa e falar através da boca dessa pessoa e fazer com que essa pessoa tenha poderes de orientar, de ver o futuro, ou então de fazer com que as pessoas façam obrigações para fazer com que esse espírito realize a necessidade daquela pessoa. Isso não é ser santo. É uma questão, inclusive, de um vídeo que eu vou trazer aqui para você a respeito dos anjos, correto? Está muito enfocado nessa questão de entidade espiritual. Então, santo não é, como em algumas religiões falam, né, que é uma entidade que possui ou que incorpora uma pessoa, essa pessoa passa a ser chamada até de pai ou mãe de santo. Isso não existe no conceito de Deus, tá? Se uma pessoa segue uma religião onde o qual fala que santo é uma entidade que possui uma pessoa, essa pessoa está seguindo uma religião completamente errada na questão de Deus. Santo não é um objeto sagrado, não é um objeto que você assim pega para colocar ali para atrair boa sorte, ou para você colocar pendurado no carro para trazer bons fluidos, ou então quando você faz uma peregrinação segurando um objeto que você diz que é sagrado, até colocar ele num lugar sagrado para que ali também você consiga receber bons fluidos, ou então uma mágica para usufruir a sua necessidade, correto? Isso não é ser santo. Santo não é isso, correto? Isso também está envolvido com a questão de anjos. Então, santo não é objetos sagrados. E muito menos santo é um ser humano imortalizado. Existe uma religião que inclusive se denomina cristã, que inclusive está no domínio inclusive do território brasileiro, que colocou na cabeça das pessoas, isso aí já vem desde a Idade Média. Então essa ideia, esse conceito vem sendo passado de pai para filho desde lá dos nossos antepassados. Por isso que hoje, inclusive, se você falar isso para uma pessoa adepta a esta religião, ela completamente vai dizer que você está maluco ou então está fora de órbita, correto? Porque ela foi ensinado para ela, assim como foi provavelmente para os pais, para os avós, geralmente pessoas que moram no interior, que seguem essa religião cristã, dizem assim e vivem assim. E elas conceituam santo aquelas pessoas que pertencem a determinada igreja, ou então algum núcleo, algum santuário religioso, onde essa pessoa, por ter feito boas coisas, boas obras, ela foi imortalizada, foi canonizada, foi beatificada, para que os fiéis venham sempre adorar essa pessoa, como se essa pessoa fosse uma ponte, uma intercessora entre a pessoa e Deus, correto? Ou seja, uma pessoa canonizada por ter feito boas obras, ela se torna uma pessoa santa. Tanto é que dentro desses templos, né, cristãos, você vê sempre imagens de pessoas que já pertenceram, já viveram para a religião e depois morreram, mas por ter feito boas obras, ela foi canonizada, beatificada pela liderança da religião cristã, e ela tem estátuas dedicadas a elas, como santo não sei o que, santo não sei lá o que cada santo faz uma determinada ação, correto? Isso não é ser santo. Eu já falei em vídeos anteriores aqui que santo não se atribui à criatura. Santo é uma característica específica do Criador. A criatura, não existe criatura santa, não existe seres humanos santos, não existe objetos santos, não existe fantasmas, entidades, espíritos santos, correto? Espírito Santo no sentido de espíritos de fantasmia que eu estou me referindo, tá? Então, isso são criaturas, então a gente não pode endeusar criaturas. A qualidade de santo é única e exclusiva de Deus, correto? Mas, infelizmente, as religiões não aceitam isso e pela vertente delas, elas dão uma classificação para santo de acordo com as suas doutrinas. Mas eu falo aqui de antemão para você, tá? Que santo não é entidade espiritual, santo não é objeto sagrado e santo não é ser humano imortalizado. Santo é único e exclusivamente Deus. Só Ele é santo. Sabe por quê? Porque só Ele mantém as características de santidade. Como eu falei aqui para você no início do vídeo. Como eu falei para você, nós, seres humanos, somos pessoas caídas. Você quer ver um exemplo? Lá na Bíblia Sagrada,
na passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 7, olha o que o apóstolo Paulo falou para o seu discípulo Timóteo. Mas você precisa saber disso. Isso é Paulo falando nas Sagradas Escrituras. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. E ele termina dizendo o seguinte: fique longe destas pessoas. Isso Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, quando estava preparando Timóteo para evangelizar os povos a respeito de Cristo. Essa profecia que Paulo descreveu aqui das características dos seres humanos, foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E não é assim que os seres humanos são hoje, ou seja, a veracidade bíblica não mente. Ou seja, os seres humanos são avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, ímpios e por aí vai. O ser humano sempre inclina-se para o lado errado. Lá em 2 Timóteo, a decadência humana no capítulo 3, versículo 1 ao 7. Ora, se o ser humano é caído diante de Deus, como é que ele pode então ser classificado como uma pessoa santa? Não tem como. Todos nós somos pecadores diante de Deus porque estamos afastados dele. E Paulo enfatiza isso, inclusive na Epístola de Romanos, também na Bíblia. Não há um justo sequer. Todos pecaram diante de Deus, porque nós herdamos a natureza do primeiro homem, da primeira mulher que foi criada lá milhares de anos atrás, quando eles se afastaram de Deus e aí proliferaram o gene decaído e que gerou a humanidade até chegar a nós nos dias atuais. Então nós não temos condições nenhuma de sermos santos, a não ser o Criador. Então essa característica que faz de Deus ser santo é que faz ele ser agradável, que atrai as pessoas sentem prazer de estar próximos a alguém que é agradável, como eu citei aqui para você, correto? E por ter esta característica de agradabilidade é que nós chegamos à parte de adoração. Adoração é quando uma pessoa adorada, que é a questão de Deus, é o fato dele ser santo, tão legal, tão bonito, tão agradável. As pessoas sentem prazer de estar perto dele e ali reverenciá-lo, cantá-lo. Olha a característica de adorado: é expressar amor, respeito, satisfação por algo maravilhoso, que é a questão de Deus. Deus é um ser adorado, por isso que os anjos vivem ao redor dele. Por isso que as pessoas que o amam gostam de estar sintonizado com ele. Por quê? Porque ele é agradável. Esse gesto de querer ficar agarrado a uma pessoa agradável é o aspecto de adoração de Deus. Então, como que os seres humanos expressam essa adoração a Deus? A vontade de querer estar sempre perto, a vontade de sorrir e cantar com alegria, a vontade de querer conhecer cada vez mais a Deus. Essas três características, essas três vontades é que faz com que uma pessoa adore a Deus. Adorar não é só cantar, não é só louvar. Adorar é você ter essas três características que eu acabei de citar aqui. Tanto é que lá em Salmos 149, 1 a 3, o salmista ele expressa essa vontade de querer adorar ao Senhor, de cantar ao Senhor. Para você ter um exemplo, imagine você, um marido que tem a sua esposa. Você é tão agradável, você faz tantas coisas bonitas para ela, e essa sua esposa, por receber tudo isso, ela sente prazer de estar ao seu lado. Ela sente prazer de abraçar você. Ela sente prazer de falar com você em várias palavras românticas. Ela sente vontade, ela sente alegria por estar perto de você. Ou seja, através do exemplo do marido e da mulher, nós podemos traçar um parâmetro para entender como é
a questão de Deus para as nossas vidas. Assim é uma pessoa que adora a Deus. Por ele ser tão agradável, por ele ser digno de confiança, por ele ser cumpridor daquilo que ele fala que vai fazer algo, você pode ter certeza que ele vai fazer, porque ele é cumpridor daquilo que faz. Deus não é homem para mentir. Então, todas essas características que eu citei aqui de ser santo, que é a característica de Deus, é que faz com que você se aproxime dele e adore ele nessas 3 características que eu falei aqui para você. Ou seja, você está prestando adoração ao seu Criador. Assim como faz os anjos. Os anjos não ficam em círculo em volta de Deus, assim, se formos entender Deus como se fosse uma bola, né? E os anjos como se fosse a lua rodando em torno da bola ou do planeta. Os anjos, eles têm característica de adoração que não só é somente cantar. Os anjos também fazem coisas que gostam de fazer com que eles fiquem sempre próximos ao seu Criador. Por quê? Porque é agradável estar do lado de alguém santo, que é, no caso, Deus. Lembrando, adoração louvor não é o mesmo que adoração. Louvor é uma forma de expressão que uma pessoa faz quando ela adora alguém, certo? Só que não é a única forma de adorar. Existem outras formas de adorar. Aí voltando ao exemplo do marido e da mulher. Você, quando adora a sua mulher, quando você gosta da sua mulher, você não fica toda hora cantando para ela. Você às vezes quer dar um buquê de flores, você quer sair com ela, você quer comprar alguma coisa para ela, uma coisa bonita, você quer ficar ao lado dela, correto? Ou seja, você faz vários atos que demonstram o seu agrado por estar com ela. Assim é a questão de adorar a Deus. Então, uma pessoa que realmente conhece o seu Criador, ela vai ver que ele é uma pessoa adorável de se estar próximo. Então a pessoa vai começar a querer adorar essa pessoa, no caso Deus, certo? E para ser assim, a característica de Deus, a questão de ser santo, nós seres humanos sozinhos nós não temos condições de sermos santos como Deus, porque nós temos uma natureza decaída, correto? Mas nós, quando temos um toque de Deus em nossos corações, nós temos uma impulsão de dentro para fora que força com que nós venhamos a buscar sempre fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, certo? Ou seja, quando uma pessoa tem um toque de Deus, ela antes, o que ela fazia de errado, ela sente nojo, não quer fazer mais aquele algo errado, ela quer agora fazer o que é certo. Quando ela tem um toque de Deus, aquilo que antes ela fazia de ruim, ela tem uma mudança de 180 graus, ela agora quer fazer coisas boas. Por quê? É uma forma dela querer mostrar para Deus o quanto ela estava errada, o quanto ela estava andando em caminhos maus, e agora ela quer fazer tudo que é bom para agradar a Deus. Só que aí vai nascer uma luta interna dentro dessa pessoa, porque a natureza carnal ao qual ela vive, como eu e você, essa natureza aqui da carnal, ela vai influenciar a pessoa a querer continuar a fazer o que é errado. Por exemplo, para citar como exemplo, imagine uma pessoa que é fumante ou dependente de drogas. De repente essa pessoa não sente mais prazer de querer fumar, não sente mais prazer de querer ficar tomando drogas, certo? Ela quer seguir uma nova vertente de vida. Só que vai ter a crise de abstinência, certo? Que vai forçar ela a voltar para os caminhos errados ao qual ela se encontrava. Então ela vai ter uma força, vai ter uma luta dentro dela, uma força impulsionando ela a querer sair do vício e uma outra força puxando ela de volta para voltar para o vício. Esse é o desafio nosso de cada dia. Esse é o sacrifício de uma pessoa que realmente quer adorar a Deus. É uma pessoa que quer buscar fazer as coisas certas e tem uma luta interna perante as coisas erradas que outrora ela estava acostumada a fazer. É aí que surge o toque do Espírito Santo, que vai dar forças para essa pessoa a sempre se inclinar para o que era bom, para o que é bom, para o que é agradável, como é a questão de Deus, certo? Ela vai ter uma luta interna, mas se ela tiver aquela força que o Espírito Santo inclusive vai dar para ela em querer vencer aquela tentação do mal que vai puxá-la de volta para trás, esse é o sacrifício diário de cada dia que uma pessoa enfrenta para estar nos caminhos do Senhor,
para você ver o quanto é real essa questão da queda humana que eu falei aqui, o pecado original, certo? Então essa é a característica do nosso Deus, que faz ele ser santo e ser adorado pelas pessoas, correto? Então, esse vídeo eu espero que tenha sido mais um vídeo esclarecedor para você a respeito de quem é Deus. No próximo vídeo eu vou trazer outras características que faz com que você entenda o Deus de verdade, o Deus da Bíblia, para que você possa estar sintonizado de verdade com o seu Criador. Amém? Monte Sião, aqui a voz de Deus fala mais alto. Até o próximo vídeo.